é obra indigna. E ela precisa passar pela lavagem do sangue. Uma vez salvo, então, agora eu sou amigo de Deus. Mas aqui Lucas usa uma expressão que nós temos chamado a atenção, que é fazer e ensinar, nos dando uma dica de como é o processo didático ou pedagógico, talvez nesse caso aqui seja mais o processo pedagógico do Senhor, o modo como o Espírito Santo aplica o ensino a cada um dos seus filhos de maneira individual e de maneira coletiva. Fazer e ensinar, ou fazendo e ensinando. As duas coisas, elas podem ser. Uma coisa é certa: não me parece conveniente, não me parece comum ou normal do ponto de vista de Deus, que Deus nos ensinará, nos colocando sentados, nos dando um curso, para que depois de um tempo estejamos preparados. Não. Alguém pode argumentar: Léo, mas olha o que aconteceu com Paulo, por exemplo. Paulo se converteu no caminho de Damasco, foi lá para a rua direita, foi para a casa de Ananias, lá recebeu as primeiras instruções, recebeu o Senhor, agora é um novo nascido, converteu-se. Foi o que ele foi fazer? Pregar. De cara ele já foi pregar. E normalmente, quando a gente está estudando teologia, a gente descobre que essa é a justificativa básica e padrão inicial. Qualquer um de vocês que for iniciar qualquer curso de teologia, pode ter certeza que vai ter algum professor que vai citar essa história de Paulo para dizer o seguinte: uma vez que você nasceu de novo, a primeira coisa que você tem que ficar é caladinho, não fazer nada, sentar e... Porque Paulo fez o contrário, e logo o que aconteceu lá em Damasco, foi perseguido, teve que sair correndo, fugido, que já mal se converteu, já estava sendo acusado e correndo o risco de ser preso. Mas depois Paulo vai sumir. Historicamente, na história da igreja, a gente sabe que Paulo passou um tempo aí, talvez aí alguma coisa perto de 14 anos, sumido. E alguém pode dizer: está vendo? Nós precisamos sumir, nos recolher diante do Senhor e lá ficarmos escondidos. Sim. Se você me descobrir se você me disser qual é o dia e qual é o tempo e a época da vida cristã que você não tem que se esconder para ficar só com o Senhor, o próprio Jesus fez isso, quem dirá nós? O que eu estou querendo chamar a atenção é: o Senhor não nos pede para ficarmos sentados. Não significa dizer que o Senhor não vai nos corrigir nas nossas ações. É isso que eu quero chamar a atenção. O Senhor nos pede para ir, e cada qual de acordo com a sua própria experiência, como disse Paulo, cada um caminhe conforme já alcançou no Senhor. Quanto que você já alcançou no Senhor? É até onde você vai. E como o Senhor já nos chamou a atenção para essa palavra algumas vezes aqui em Valença, se você tentar ir além do que você já alcançou no Senhor, é soberba. Se você tentar ir aquém do que você já alcançou no Senhor, é negligência. Não, eu não. Você sabe que já, querido. Se você sabe que já, bora. E às vezes esse já se dá, por exemplo, como às vezes acontece com as mães. Para não dizer quase sempre. Alguém conhece aqui, principalmente as irmãs que já são mães aqui, alguém já conhece aqui alguma mulher que quando o filho nasceu, estava pronta para a maternidade? Aprende na caminhada? Que Deus irresponsável é esse, hein? Então a gente vai fazendo e aprendendo. Aí bate o desespero, a gente clama, grita por misericórdia e o Senhor vem e traz o ensino. Ou traz alguém, ou às vezes Ele não traz ninguém. É você e Ele. Deus poderia, né? Tem curso para maternidade, tem mesmo. Não funciona, mas tudo bem. Tem gente que paga por isso, vai lá. Você faz o curso, fica bem formadinho, rapaz, curso bom, melhores professores. Quando você pariu a criança, como? Matéria nova. Não deram essa disciplina. Daqui em diante, nenhuma delas. Você vai aprender, talvez. É o estágio.
Você vai aprender talvez ali em alguma coisa, mas isso você aprende na vida da igreja. Portanto, a ideia da comunhão, se misturar, Simone que eu diga. Isso a gente vai aprendendo algumas coisas antes, mas sabe o que é? É fazendo. É fazendo. Eu falo porque recentemente eu estava saindo do quarto para ir na cozinha, e aí eu encontrei Simone na cozinha lá de casa, com Mayra no colo, de um lado do braço, Bia na sala chorando, e Mayra chorando no braço, e ela falando sozinha. Já entendi, é para aprender que eu tenho que fazer as coisas com uma criança no colo, né? Aí eu passei a ver, ela está tendo sorte, que ela está tomando um curso antes, mas o curso é prático, é com a criança no colo. Aí eu falei para ela, Mone, se pudesse, eu queria ter o prazer e o privilégio de gestar uma criança dentro de mim, mas eu não tenho, e eu não posso. Deus te chamou para a maternidade, para a família, o resto é bico. Deus deu a maternidade, a família, a casa, irmãos, como a melhor escola para isso. Qual lugar do mundo nos ensina melhor a maneira como a igreja deve caminhar, se não dentro da família? A gente falava essa semana, se tem uma coisa difícil de realizar, é culto doméstico. Eu falei isso algumas outras vezes e repito, irmãos, como é bom quando as congregações me chamam para compartilhar. É bom demais. A gente chega escondido, a maioria dos irmãos não conhecem, a gente compartilha a palavra, praticamente ninguém te conhece, você desce do púlpito, os irmãos estão vendo, irmão, que riqueza, que palavra, maravilha, irmãos. Ninguém sabe de suas sujeiras, de suas lamúrias, de suas lástimas, de seus murmúrios, ninguém sabe. Mas na comunhão próxima, dentro de casa, falar sobre as Escrituras é muito mais difícil. Muito mais difícil. Falar aqui é infinito. Por isso que o tempo todo eu estou chamando a atenção. Meu telhado é de vidro. Tomando cuidado para não dar um tiro no próprio pé. Quando a gente é duro, muitas vezes falando, literalmente está olhando no espelho e não tem como ser diferente. Porque todo mundo conhece. Aí a gente começa a aprender que é assim na caminhada. É assim na caminhada com marido e mulher dentro de casa, quando às vezes a gente tem que chamar a atenção para assuntos que a gente está falhando. E a gente tem que chamar os outros. Aí você tem que engolir a seco, primeiro baixar sua crista, respirar fundo e falar, olha, eu sei, eu estou errando junto com vocês. Parece só um recurso retórico, mas não é. Aquilo ali é vital para que você de fato tenha fruto e vida naquilo que você está falando. Porque se você fala no alto de sua soberba, você não ganha absolutamente nada. Por quê? Porque é mentira. Você não está fazendo aquilo, não está praticando aquilo. Caminhar à igreja é perceber que a didática, a pedagogia aplicada pelo Espírito Santo a nós é uma pedagogia, uma didática que ela caminha com a prática. Ela não pode caminhar de maneira teórica. E não dá. E é nesse sentido que a depender do modo como a gente se reúne, a minha vida cristã será mais ou menos profunda. Porque se eu me reúno de uma maneira em que as coisas estão absolutamente prontas, imóveis, intocáveis, aquilo ali não mexe, daquela maneira é assim, daquele jeito, e não há espaço para que as coisas sejam construídas por todos aqueles que chegam e diariamente chegam, sendo salvos pelo Senhor. Então como é que eu vivo igreja? Porque as coisas são muito imexíveis. Tem coisas que são de fato, não podem ser tocadas. Partir do pão. Não se toca no partir do pão. Todo domingo temos que partir o pão. Temos que nos alegrar com partir do pão. E todo domingo a gente prende mais um pouquinho. Aí você tem 20 anos de caminhada com o Senhor fala um negocinho novo, fala, Senhor, meu Pai. Tem misericórdia, porque não temos temido de fato o seu nome. Tem misericórdia de nós. 20 anos depois, 30 anos de fé, tudo macaco velho, está aprendendo coisa nova, mas é assim, é a Bíblia, o que é que a gente pode fazer? E aprove o Senhor nos ensinar naquele dia. E que só a gente não se esqueça desse ensino. Mas uma coisa é certa, irmãos, é
Fazendo. Então não se mexe no partir do pão. Todo domingo pela manhã vamos partir o pão. No primeiro dia da semana, como foi estabelecido pelo Senhor entre os irmãos, a partir de Atos. O que é que não é imexível? É que, no nosso mês a gente decidiu que todo partir do pão vai ser feito por José e por Tiago. Ponto. José e Tiago já sabem, a partir de domingo vocês, todo domingo aqui, porque vocês partem o pão. Onde é que tem isso na Bíblia? Só se ela estiver lida de cabeça para baixo. Então, nos princípios do Senhor não se mexe. Mas quem os aplica é na caminhada. É no modo como o Senhor vai trazendo. Quem compartilha a palavra no seio da igreja? Aqueles que o Senhor levanta para o ensino e ponto final. Então eles vão trazer ensino, ainda que outros que não são mestres também vão falar, porque de repente o Senhor traz uma palavra profética. Outros que trazem uma palavra a respeito da sua própria experiência durante a semana com o Senhor. E às vezes a reunião toda vai parar só naquilo. Conversava com um irmão essa semana, em outra localidade. Tinham 2 irmãos preparados para compartilhar a palavra no domingo. Teve uma irmã senhora que levantou a mão. Posso contar um testemunho? Pode sim, mano. Levanta aí, deram o microfone para a irmã contou o testemunho e acabou a reunião. Quem é que ia falar depois daquele testemunho? Todo mundo recebeu a palavra, todo mundo quebrado com aquela palavra. Tem mais espaço para ninguém falar mais nada, não. Vamos glorificar o nome do Senhor. Um testemunhozinho de 5 minutos, 10 que a irmã falou. Não, irmão, é porque no domingo só... Não pode. Ficou fechado que todo domingo agora quem compartilha a palavra é Danilo e Marcelo. Infelizmente, irmã, senta ali. É porque todo domingo é Danilo e Marcelo, entendeu, querida? Agenda para sexta? Pode ser sexta. A gente perdeu. A gente deixou de ganhar demais do Senhor. Por quê? Porque fechamos assuntos onde eles deveriam ficar em aberto e abrimos assuntos onde eles deveriam estar fechados. E a gente aprende isso dentro de casa. Quando a gente sabe, por exemplo, biblicamente, que a administração da casa compete às irmãs. Mas e quando as irmãs que administram a casa dizem assim, meu amor, você pode lavar os pratos para mim? Isso não estava no roteiro, né? Não estava no script. Mas aí você olha e fala, lavo. E aí você vai dar uma ordem para o filho, que dá uma ordem para a filha, que daqui a pouco todo mundo começa a se mover. Não é assim que funciona? Ou então a gente fecha, não, dentro de casa só quem arruma a casa é a mulher e ponto final. Então eu como homem vou sentar e vou fazer as outras coisas que às vezes podem ter sido bem mais rápido de serem feitas. E ele se senta confortavelmente e nenhuma ação é feita. Como é que funciona isso? Então a gente precisa tomar cuidado para que a gente não bloqueie assuntos que o Senhor disse, deixem aberto. Por quê? Porque por acaso não é inspiração do Espírito Santo que na hora se manifesta. Mas eu quero afirmar, como eu já tenho dito alguns domingos, irmãos, e não foi assim que caminhou a igreja no início, mas os erros cometidos, o Senhor também não sabia que eles seriam cometidos. Sabia, irmãos. Deus não é irresponsável. Se Ele permitiu, é porque Ele sabia que isso era importante, que fosse assim. E a gente precisa entender isso. É nesse sentido, irmão, mas você sabe que se o irmão fizer, pode correr um erro. Claro que pode correr o erro. É óbvio que pode correr o erro. Eu já lido com marcenaria há tantos anos, mas normalmente eu vou na marcenaria e ocorre um acidente. Normalmente. Dificilmente isso não acontece. Mas não, já devia estar habilitado para isso não acontecer. Mas acontece. Jesus começou a fazer e a ensinar. Agora, irmãos, se eu não me disponho a estar, eu não tenho como aprender. Não tenho como aprender. Não tenho. E aí não tem jeito, irmãos. Se eu não me disponho a fazer, quer ver uma coisa? Recebemos irmãos de fora. Você imagina se a gente resolve fazer uma conferência ano que vem. E aí a gente vai receber muitos irmãos de fora. Se você nunca abrir sua casa, você nunca vai aprender a hospedar. E no dia que você fizer isso a primeira vez, você vai tomar tanta pancada. Vai ser muito massa. Irmão, mas a minha casa não tem condição, é sério?
Ô, irmãos, eu já fiquei hospedado em tanta casa que não tinha condição. Eu sempre cito isso, eu já fiquei hospedado em casa que o banheiro, as paredes do banheiro eram feitas de saco de ração. O Manuel conhece essa casa. Falei, Senhor, me permita, irmão. Senhor, como é que eu vou nesse sanitário? Tem misericórdia, Jesus. Marcelo logo levantou. Vou aqui. Falei, Senhor, Marcelo, meu irmão, amém. Mas como é que eu vou reclamar dessa casa que quando eu olhava para a família explodindo de alegria. Taipa. Falei, Senhor, minha rinite. Manda a rinite para a cruz, irmãos. A minha casa não tem condição. Não, não é esse o motivo. Não é essa a justificativa. Se eu fosse pensar em condições para receber irmãos, minha casa nunca teria sido aberta para ninguém. Quantas casas não teriam, aliás, em quantos lugares vários irmãos não teriam ido porque não teriam casa, não teria casa para serem recebidos? Cabe quantos? Não vai entrando aí. Vai entrando. E eu já falo assim, se tiver que dormir pelo chão, também não abra a boca para reclamar, não. Enquanto tem espaço, a gente soca um ali, outro acolá. Dorme em pé, mas dorme. Se chover, pelo menos não se molha. Não é fácil, irmãos, claro que não. Mas honestamente eu não consigo explicação. Porque é de fato algo muito espiritual. Passar por determinadas experiências aos olhos humanos é vexatório, é difícil, é complicado, mas o resultado espiritual, o ganho espiritual não justifica humanamente. A gente sai com a sensação de termos sido cheios, termos sido fartos pelo Senhor de alguma maneira, que a gente não consegue explicar. Não consegue. Nós precisamos abrir os nossos corações, porque é fazendo que a gente aprende. É fazendo. É indo, é se dispondo, com toda a impossibilidade do mundo. Com toda a impossibilidade do mundo. Jesus começou a fazer e a ensinar. Na semana passada, eu mencionei o fato de que, logo no início da caminhada, os irmãos ainda não se davam conta de que eles eram cristãos. Não se davam. E isso é muito, muito chato no início da história da igreja. Porque quando a gente estuda Atos, eu mencionei que, poxa, isso aqui é o nosso ponto de partida, o nosso padrão. Qual é o nosso padrão? A igreja primitiva. Pode perguntar, via de regra, para todo pastor, para toda a congregação, aonde você for, entre protestantes ou católicos, ponto de partida, igreja primitiva. Olha, irmãos, o Espírito Santo se derramava. Tal era a presença do Senhor e a seriedade do Senhor que Ananias e Safira morreram fulminados pelo Senhor, porque mentira o Espírito Santo. Irmãos, que autoridade e presença do Senhor é aquela? Pedrinho mal abria a boca, o povo se convertia. Billy Graham teve que aprender muito. A igreja foi crescendo. E o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. A gente menciona Pedro, mas todo mundo era um evangelista em potencial nesse sentido. Não no sentido do dom, mas no sentido da prática. Todos evangelizavam, todos falavam, o testemunho era claro, e o povo ia se convertendo e ia se juntando. Irmãos, honestamente, meu sonho era viver a realidade que esses irmãos viviam. Mas quem são esses irmãos? Esses irmãos são irmãos problemáticos. Muito problemáticos. Com erros pesados. Erros pesados. E vou dizer mais. Esses irmãos, logo do início, eu não vou usar eu não gosto de usar essa palavra nos dias de hoje, porque ela pode confundir a nossa mente, mas preconceito, ela confunde porque ela está sendo, vamos dizer assim, usada demais por uma vertente política e a gente já fica, eu mesmo já fico logo para trás quando uso essa palavra, mas ela no sentido real, é isso mesmo. Os judeus, eles eram muito preconceituosos. Com quem? Com quem não era judeu. E aí eu quero citar isso aqui, de novo. Existia judeu de Jerusalém, hebraísta, alguém que fala hebraico, que nasceu ali na cultura de Jerusalém, certo? Ele era hebreu mesmo.
Existia o judeu que, por conta da diáspora acontecido ali, mais ou menos 400 anos antes, acabou vivendo no mundo grego. E ele era chamado judeu helenizado, judeu grego. Era judeu, mas era grego. Talvez nem falasse hebraico. E se você olhasse para a cara assim, você ia dizer, é judeu, não é judeu não, é gentio mesmo. Porque não vivia como um judeu vivia. Não tinha nome judaico, não vivia como judeu, não cumpria o que os judeus cumpriam, mas era judeu, porque o judaísmo nasce aqui, ó. Está no sangue, está no DNA. Deus te abençoe, meu filho. Amém. É um mensageiro, Senhor, de boas notícias. Glórias ao Senhor. É de Deus. Então, assim, observe, eu sou judeu, nascido em Jerusalém, aí de repente me aparece José em Jerusalém, e aí chega lá José, achando que ele vai ter o mesmo acesso às coisas de Deus que eu vou ter. Claro que não. Você não respeita as leis, você vive como um gentio, e tal, e tal. No aspecto humano, tradicional, o judeu tem toda a razão. Toda a razão. Mas no aspecto espiritual, que diferença faz? Se você puxar o DNA, ele está lá onde? Está lá. Está em Abraão, no sangue dele. Então você tem judeu helenizado, e aí você tem gentio. E aí o negócio estava ruim, agora que ficou pior. Gentio, ele é aquele que nem promessa tem, não tem Messias, não tem. Lembra disso, dessa descrição de Paulo em Efésios capítulo 2? Nós estávamos à parte das alianças, sem promessa, sem Deus do mundo. Fernando citou isso semana passada. Essa era a realidade de um gentio. Essa é a minha realidade e a sua realidade. Graças a Deus, se você for hoje em Israel, você não vai ser tratado assim. Mas naquele tempo, irmãos, naquele tempo o negócio era ardido. Você, mais uma vez, né, para não perder aqui o costume, né, se bem que semana passada eu não citei, mas hoje eu estou citando de novo, The Chosen. Você percebe lá a relação que existe entre gentio e judeu de maneira bem estampada, bem escancarada. Eu não me relaciono com, ponto. Eu não falo com, ponto. Comer na mesa, irmãos, por favor, se eu malmente estou falando na rua, que dirá convidar para dentro de minha casa? Eu não tolero um judeu que trabalhe para gentio. Imagine, não faz o mínimo sentido eu tolerar. Eu quero que vocês entendam isso. Essa é a realidade da igreja. E olhe como Deus faz. Às vezes a impressão que dá, e aí eu quero fazer uso de uma expressão aqui com muito cuidado, às vezes a impressão que dá é que Deus faz algumas bagunças de propósito. Que é para deixar a gente tudo atazanado, assim, Senhor, como foi, como assim? A gente fica perdidinho. E aí eu quero que você abra em Atos capítulo 2. E aí, mais uma vez, trazendo a perspectiva histórica, o que é Pentecostes? É uma festa da colheita. Pronto, só isso. O que é a festa da colheita? Nesse período do ano, sempre, nesse período fixo do ano, os judeus faziam a colheita dos grãos. Esses grãos eram todos reunidos em Jerusalém. E de Jerusalém, comercializado para o resto. Aliás, comercializado por quem fosse comprar. Então se sabia que nesse período do ano, lá em Jerusalém, tinha comércio de grãos. Então o que é que acontecia? O Império Romano, que compreendia nesse contexto todo o mar Mediterrâneo, toda a orla do mar Mediterrâneo estava sob tutela, sob governo do Império Romano. Europa, Oriente Médio e África, tudo Império Romano, ia para Jerusalém comprar e vender grãos. Pentecostes era ao mesmo tempo uma festa judaica, onde o povo festejava pela colheita, farta ou não, mas farta normalmente. E para o gentio, o momento de comprar grãos. Para o judeu, de ganhar dinheiro com eles. Só. No dia do Pentecostes, versículo 6 do capítulo 2 diz: quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Primeira bagunça é que aqueles discípulos, quando recebem o dom do Espírito Santo, como expressado por eles,
Eles falam e quem ouvia entendia na sua própria língua. Os judeus, agora convertidos, filhos de Deus, os primeiros membros do corpo de Cristo, agora falam em língua gentílica, ou falando em uma língua estranha. Quem ouve, ouve em língua gentílica. Seja o que for, o Senhor, pelo Espírito Santo, produziu isso. Se eu não devo falar com gentil, porque a discussão teológica é se eles falaram em outro idioma, ou se eles falaram uma língua estranha, e quem ouviu, ouviu no seu próprio idioma. Para mim, pouco importa. É milagre do mesmo jeito. Eu quero passar por essa experiência, independente de como ela for. E vou dizer mais, independente do que for ou como foi, o fato é, irmãos, aprove o Senhor que me fez falar, sendo judeu, no idioma gentílico, ou falando no meu próprio idioma ou no idioma estranho, um gentil entendesse no seu próprio idioma. De todas as formas, o gentil estava sendo incluído. O gentil estava sendo incluído. E onde é que está? O próximo passo é: estávamos, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Agora, quem é que estava ali? Partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, meu querido. O Espírito Santo incluiu o Oriente Médio todo. Gente de toda a parte do Oriente Médio, da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, na chamada Crescente Fértil, tinha gente de todo tipo daquela região em Jerusalém, e ouviam na sua própria língua. Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene e romanos. Todos ouviam na sua própria língua. Quem fez isso? O Espírito Santo. E aí vai uma provocação, obviamente, para muitos irmãos que fazem uma confusão nesse texto. Eu não quero saber de confusão nesse texto. Eu quero só desfrutar da manifestação gloriosa do poder de Deus. Alguém aqui se converteu? Será que algum gentil aqui se converteu? Irmãos, e para onde é que esses convertidos, se de fato houve conversão aqui, porque me parece que houve, quando você termina o capítulo 2, tem o quê? Pedro se levanta com os 11, prega o evangelho, 3.000 se convertem. Mas eu não sei quantos desses foram embora, ouvindo aquilo, receberam, não sei. A Bíblia não diz nem que se converteram, não que se converteram. Fala que 3.000 foram convertidos com a pregação de Pedro. E também não me dá clareza se foram judeus. Mas o fato é que o meu problema agora é: eu sou Pedro, prego o evangelho, e você tem um elamita se convertendo, faz sentido nenhum. Tem um frígio se convertendo, não dá certo. Tem alguma coisa, Senhor, é isso mesmo. Eu não me dou com esse povo. Eu não quero parte com Samaria. Samaritanos vieram de Abraão, eu não quero parte com eles. Que dirá quem não veio? Porque gentil é o que, irmãos? Cachorro. Lembram de Jesus com a Sírio-Fenícia? Aquela gentia, ela era gentia. Ela não era judia. Mas não é lícito dar comida, né, aos cachorros. Mas os cachorros comem da migalha que dão na mesa. Eu queria ter a humildade daquela mulher. Na primeira fala de Jesus, eu ia sair correndo. Disseram que ele era o tal do amor, mas me chamou de cachorro. É a sensação de necessidade. Quando a gente está em necessidade, irmãos, a gente pisa no nosso orgulho. E aí recebe do Senhor sempre muito maior glória. Foi o que o Senhor disse a ela. Irmãos, como é que os irmãos na igreja primitiva vão lidar com isso? Da pior maneira possível. Eles não vão lidar com isso de maneira saudável. Isso que eu quero chamar a atenção. É parte da história da igreja os erros. É parte da história da igreja as falhas, os desacertos. E eu quero frisar o que eu chamei a atenção no domingo passado.
Não estou me referindo a pecados. Pecados não precisam acontecer. Vão, mas não precisam. Erros fazem parte. Todos eles. Da experiência de caminhada. Aqui a gente tem uma mescla de erro com pecado. Mas ainda assim o Senhor seguiu e não desistiu daqueles irmãos. É isso que eu quero chamar a atenção. Agora vamos lá para o capítulo 6. Aliás, perdão, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 36. Aliás, versículo 34 diz assim: Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco, e lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a esses homens, porque antes destes, está se referindo aos judeus, a estes homens, porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando-se ele alguma coisa, o qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou consigo muitos. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Aqui é literalmente aquela cena em que diz assim: aí quanto a estes, em relação aos discípulos, esses novos irmãos, agora esses irmãos que se converteram, a igreja nascendo, Gamaliel falou: quanto a esses, deixa a coisa acontecer. Porque quando é fogo de palha, começa, levanta, tinha 400 pessoas com Teuda morreu, acabou, cadê o teu dízimo? Não tem. Esses aí devem ser a mesma coisa. O tal de Jesus não morreu, você vai ver, vai sumir. Gamaliel estava certo, só que Jesus não ficou na morte. Esse seria o problema para Gamaliel. Quando morre realmente. O negócio de dispersa não fica não, mas com Jesus, ele morreu, mas ressuscitou e era o alimento vivo daquele povo. Guarda esse ponto. Capítulo 6. Ora, naqueles dias, versículo 1, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas. Está assim na sua Bíblia? Helenistas. Quem são helenistas? Judeus do mundo grego. Ora, dentro de Jerusalém não morava só. E aí vai aquele assunto que eu chamei a atenção há 2 domingos atrás. Uma coisa é a gente querer pregar o evangelho, outra coisa é a gente assumir a responsabilidade disso. Pregar o evangelho tem que pregar, mas também pastorear. As duas coisas estão implicadas. Por quê? Porque olha quanta gente tinha em Atos capítulo 2 ouvindo a palavra mencionada pelos apóstolos, na sua própria língua. 3.000 pessoas se convertem, depois mais 5.000 pessoas se convertem. E agora eu tenho uma coisa, Isaac é um judeu, mas ele vivia lá pela região de Éfeso. Mas aí ele veio com os pais para Jerusalém, ouviu aquela palavra, recebeu o Senhor, ele não vai voltar. Ele não vai voltar porque agora ele é o quê? Ele é um cristão, um seguidor daquele Jesus que há poucos dias tinha morrido. Ele vai ser um problema para a casa dele, ele vai ser um problema para a família dele. Então Isaac vai ficar por Jerusalém mesmo. E aí muitas casas passam a receber pessoas novas convertidas que não podiam mais voltar para suas casas porque agora eram cristãs. Ô Léo, era isso mesmo, irmãos? Vão ver a história da igreja agora, acontecendo hoje, nesse exato momento no Oriente Médio. Vai ver o que acontece com um egípcio hoje quando ele se converte. Ele vai ter que fugir para a casa de alguém que possa recebê-lo. Deixou de ser islâmico, amigo. Agora eu, pai islâmico, no Afeganistão, vou dizer para meu filho: filho, tudo bem, seja livre para escolher a fé que você queira.
Doce ilusão. Mas lá é como cá, não muda. Eu sou judeu, meu filho agora é cristão. É o quê, meu filho? Pai, rapaz, eu estava ouvindo lá e eu fui tocado, eu sou uma pessoa nova. Sim, como assim? Eu agora vou seguir Jesus. Um defunto? Não, pai, ele ressuscitou. Isso é conversa fiada, rapaz. O resultado vai ser botar para fora de casa. Na minha casa não fica. Até aprender a não me desobedecer. O problema todo é que ele não ia voltar. O máximo que podia acontecer era o pai se converter. Aí era melhor. Mas essa não foi a grande quantidade da história. Essas foram exceções. Agora você tem um monte de judeu misturado, helenistas e hebraizantes, dentro de Jerusalém, convertidos ao Senhor, fazendo parte do corpo de Cristo. E aqui no versículo 1 diz que os helenistas começam a murmurar. Eu não gosto da tradução murmurar, porque murmuração é pecado. Aqui eles têm queixas a fazer. E quais são as queixas? Contra os hebreus. Hebreus estavam fazendo coisas erradas com os helenistas. Judeu fazendo coisa errada com o judeu. A diferença de um para o outro, um era helenizado e o outro não. Um comeu da filosofia grega, bebeu do mundo grego. O judeu, hebraísta, não. Só que aí tem um problema, irmãos, que às vezes a gente não se dá conta. É como se a gente pregasse o evangelho aqui, e agora você vê uma massa de 50 novos crentes, e a gente começa a dizer, ó, esses crentes aqui, ok, estão de uma estirpe melhor. Aqueles não. Aqueles ali, ó, crente que nasceu em Jesus, ali em Itaperoá, não vale nada. É crente, né? Os nascidos aqui em Valência, sim. Chega para cá. É literalmente isso que vai acontecer aqui. A questão nossa é que faria muito menos sentido a gente fazer isso. Para eles, faria todo sentido. E o que que começa a surgir na igreja? Divisão. É nessa igreja que está morrendo Ananias e Safira porque mentiu o Espírito Santo. É nessa igreja que eu disse que Pedro está sendo preso e o anjo de Pedro, aliás, Pedro é identificado como o próprio anjo. Tal era a relação dos discípulos com anjos lá que não é Pedro, não, deve ser o anjo dele. Olha a realidade espiritual daquela igreja, era a igreja que estava dividindo crentes de crentes. Não porque eram crentes, mas porque estavam relacionados à sua própria cultura. Irmãos, isso é um erro grave, muito grave. Muito grave. Divisão sempre aconteceu na história da igreja. E aqui começa essa divisão que tem a ver com a nossa cultura. A gente precisa tomar muito cuidado. Muito cuidado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Olha o versículo 2. Ou versículo 1 ainda. Houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Veja a cena. Veja a cena. Fernando senta ali com Tiago e Marcelo, e aí vem aqui no local de reunião e fala assim, cadê as cestas básicas? Ah, estão ali, vamos separar? Vamos. Separa as cestas básicas. Quais são as famílias que tem? 10 famílias. Dentre as quais, 4 dessas famílias são hebraizantes. 6 são helenistas. Aí Fernando olha para Marcelo, que olha para Tiago, olha para a cara do outro e faz o seguinte, rapaz, está igual a cesta? Rapaz, olha, a família de José, hebraizante, está precisando mais do que a família de Rani, helenista. Pega essa cesta aqui, vamos botar mais um pouquinho, e aí aumenta a cesta aí, das famílias hebraizantes. E rapaz, não vai dar para todas as famílias helenizadas, não tem problema. Na próxima distribuição a gente leva deles. É isso que o texto está dizendo. Na hora de pegar as ofertas e distribuir entre as necessidades dos santos, eu dou mais comida para quem é hebraizante. Quem é helenizado eu nem dou. Estavam sendo esquecidas. Qual a justificativa? É porque aquela família está em pecado? Não. Não é porque aquela família não reúne mais? Não. É porque aquela família não fala em línguas? Não. É porque é helenizado.
O que eu estou querendo chamar a atenção, irmãos, os erros vão acontecer, às vezes graves. Deus sabe da nossa história aqui. Houve um tempo no nosso meio que a irmã não podia nem orar em voz alta. Erro grave. Não cometido por todos, mas de responsabilidade de todos. Mas por causa disso o Senhor vai arrumar uma bomba atômica e destruir. Essa é a questão. Irmão, o Senhor vai punir, vai acabar com o testemunho. Vamos tomar um café, vamos? Se minha esposa não me perdoasse de todos os meus erros e erros dela, irmão, o casamento já tinha acabado. Às vezes erros graves. E eu não estou falando de pecado. Erros graves. Mas quando isso acontece, reconhece-se, às vezes leva um tempo, pede perdão e lida com o assunto. Às vezes é de imediato, às vezes demora mais um pouquinho, às vezes a gente perdoa, mas fica ainda bicudo, mas depois passa, depois rola um beijinho, depois vai resolveu. Se tivesse largado, irmãos, vamos caminhar. A vida cristã é para os que perseveram. Aquele que perseverar até o fim. Até o fim. Não existe a palavra perseverança sem fim. Se você tirar o fim, não existe perseverança. Eu persevero em quê? E também não existe perseverança em ausência de dificuldade. Porque ninguém me diga que bota um churrasco na minha frente e eu vou perseverar em comer. Me permita, irmãos. Não tem perseverança nenhuma aplicada naquilo ali. Perseverança tem se tiver uma quiabada na minha frente, eu tiver... Não, aí não. Perseverança teria se tivesse alguma coisa que eu não gosto. A gente está falando de erros, não de pecados, claro. Quiabo não, nunca. Quiabo sob nenhuma hipótese de circunstância, irmão. Está gravando, né? Ô Senhor Jesus, vamos lá. Corta essa parte. Bota em preto e branco essa parte. Versículo 2. O Espírito Santo faz o seguinte: não estão sabendo lidar, não? Não entenderam que vocês não são mais judeus? Não entenderam que vocês não são mais judeus? Não entenderam isso, não? E aí vai a minha aplicação. Irmãos, de que modo se aplica a mim? É que você era uma coisa antes de ver o Senhor. Depois que viu o Senhor, tem que abandonar as coisas anteriores, as pregressas, tem que acabar com isso. E você era uma coisa até quando vivia como crente, de outra maneira. Tem que entender o que significa a nova caminhada cristã. Eu tenho que entender. Lembram, quando há quase 2 meses atrás, eu mencionei a questão do bonde, que a igreja é como um bonde, e que quando você se converte, você entra no bonde que já está andando. O bonde não parou, você entrou, e agora qual a nova rota? Não, querido, você entrou, você foi inserido no bonde, o corpo já estava andando. Você chega lá e fala assim: bem, o bonde agora tem que andar assim, escute, vamos aprender como é que o bonde anda, bora comigo. O bonde está andando, agora eu preciso entender como é que o bonde está andando. Para que lado? Para aquela direção, certo, entendi. E quebrou uma roda, desce, vamos consertar, mas o bonde, ó, andando. Está andando, irmãos. Cabe a mim, a você, a responsabilidade de aprender como é que anda no bonde. Mas não ensinar o bonde a andar. Porque no final das contas, a igreja permanece tendo como cabeça o Senhor. Seja ela com nome ou sem nome, dividida ou não dividida, ela pertence ao cabeça da igreja. E jamais deixemos nos levar pelo engano de achar que Jesus perdeu as estribeiras, que o motorista do bonde não sabe como lidar com a sua igreja. Que o Senhor nos livre desse pensamento. Às vezes a gente diz: aquele bonde ali, aquele vagão do bonde é do time de José, aquele vagão do bonde é do time de Tiago, aquele outro lá é do time de Simone. Às vezes a gente pode fazer isso, mas o motorista do bonde está levando tudo.
Bobo é a gente que não quer deixar a turma do bonde de Simone para chegar no bonde de Tiago, porque tem que passar pelo bonde de José. Quem perde é a gente. Mas o motorista do bonde está levando ele todinho. E todos os vagões têm que lutar para entender que há um só bonde, um só trem. Todos os vagões precisam lutar para que todos se vejam como um só trem, sendo guiado pelo motorista dessa locomotiva. Mas eu preciso entender que o motorista é quem dita as regras. Se ele quiser parar o trem, ele pega. Se ele quiser botar todo mundo para fora, ele bota. E quem ele quiser botar para dentro, ele bota. Então, ponto final, é ele quem manda no final das contas. A gente que acha que o Senhor nos conduziu do mundo para o reino de luz, salvos, e agora subiu de patente. Éramos ímpios e agora somos mordomos de Jesus. Amém. Ok, mordomos. Aí a gente acha que em algum momento o Senhor fala assim, vamos subir de patente? Léo, você agora é dono do vagão. Ô irmãos, mordomo. Dono, não. Mordomo. A Bíblia fala que de Deus somos mordomos. Mordomo é o quê? Lembram disso? Mordomo, governanta. É aquele que cuida da sua casa segundo as suas ordens. Não as ordens dele ou dela. Vem cá, Tiago, eu posso mover o sofá do lugar, minha filha? Pode, mova aí. Aí Tiago chega em casa, não perguntou nada, não falou nada, está tudo mudado de lugar. E Tiago, você que mudou? Foi, eu achei que ia ficar melhor assim. Pois bota e volta no lugar. O Senhor da casa cuida da casa e dele ele cuida e alimenta. É o que o Senhor nos diz em 2 Coríntios. Aí o que é que o dono do trem vai fazer? É o quê? Então quer dizer que tem o vagão do helenista e o vagão do hebraizante? Ah, é? Ah, entendi. Vou ajudar vocês a entenderem o que é que vocês são agora em mim. Vou ajudar. Versículo 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Qual serviço? As mesas. Pegar a coleta e distribuir de igual modo, de maneira prudente e sábia, porque aqui, ó, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, para distribuir o que era recolhido entre o povo. Aqui é onde o Espírito Santo vem e faz uma boa e maravilhosa bagunça. A bagunça é sempre do nosso ponto de vista, viu, irmão? É a lógica do tapeceiro. Está bagunçado embaixo, mas o tapete é uma obra-prima. É nesse ponto de vista. Versículo 3, ou versículo 4. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer, fica imaginando, né? Agradou a comunidade. Fica imaginando a comunidade dos hebraístas dizendo assim, agora sim, vamos ver quem que vai ser escolhido. Com certeza, alguém do meu vagão, do meu grupo, do meu nicho, da minha bolha. Versículo 5. Elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, nome grego, helenista. Filipe, nome grego, helenista. Prócoro, gregaço, helenista. Nicanor, helenista. Timão, Pármenas, Nicolau, um prosélito de Antioquia. Esse era o mais hebraísta possível. Esse é helenista, talvez gentil, porque se ele era prosélito, ele nem judeu era. Eu não aprendo. Eu quero que você entenda isso. Agora, aí se o Espírito Santo podia abusar de alguma maneira, que ele abusou de toda maneira que ele podia. Que ele fez, não vou só escolher judeu helenista, não. Nicolau, lá de Antioquia, aquele gentil, que disse que não queria mais ser gentil e virou judeu, por prática. Mas depois se converteu, agora está entre vocês, mas que é gentil, no sangue, não tem parentesco com Abraão, é fake. Tudo que você perceber para você é fake. Não foi nada indireto, foi em cima assim mesmo. Vai ser um diácono no meio de vocês. Isso, porque nós nos conhecemos. Um diácono. Só colocou gente fraca. É Estevão, não? Filipe. Só tem gente ruim, né?
Espírito Santo selecionou homens cheios de sabedoria. Agora você imagina o que é Filipão, chegando na casa de Beto, hebraísta, radical, da parte de Tiago. Eita! Mas está precisando, a família está passando dificuldade. Ele agora é cristão, está difícil achar trabalho. Os judeus estão tudo fechando as portas. Aí bate na porta da casa dele. Quando Beto abre, quem é? É José, prosélito de Antioquia, Nicolau, que veio servir a mesa de Beto. E Beto vai ter que suportar na cabeça dele um gentio entrando na casa dele. Irmão, não era para Beto estar vendo assim. Era para Beto entender que eu estou recebendo o meu irmão. Irmão, se tem um erro grave cometido pela igreja primitiva, esse aqui. Isso não vai durar pouco tempo. Esse erro perdura por praticamente 15 anos. 15. Aquele grupo de irmãos que o Espírito Santo fluía de maneira tão rica que o Espírito Santo ia acrescentando dia a dia que iam sendo salvos. Ananias e Safira morria por causa da autoridade do Espírito Santo. Cometiam erros nesse nível de peso. Mas o Senhor desistiu de Jerusalém? Não. O Senhor permanece com a palavra aplicada a Jerusalém. O Senhor permanece. Irmãos, o Senhor quer nos chamar a nossa atenção. Para quê? Para que possamos entender de que Ele é o cabeça da igreja. E se Ele te incluiu nela, o Senhor está dizendo que tem paciência comigo e com você. Não significa dizer com isso que eu deito eternamente em berço esplêndido e fico esperando que o Espírito Santo traga, por meio dele no meu espírito, a revelação do que é a igreja. Ele vai te dar o pontapé inicial. Mas a sua responsabilidade é, com ele, buscar conhecer mais as regras do bonde. Mas não sem deixar a sua principal escola, a sua casa. Eu tenho 30 anos de fé, irmãos. Todo mundo sabe, convertido aos 8 anos. Via de regra, maior número de problemas que nós vimos ao longo de todo esse tempo sempre se dá na área das famílias. Os mais belos pastores que eu conheci, as suas casas completamente devastadas. Deixaram o treinamento de suas casas e a congregação segue sem vida. Lembrem, o Senhor fala em Êxodo 12, o texto que nós lemos no Partir do Pão, é que quando era o dia de imolar o cordeiro, o Senhor fez assim, ó: deixem os pães com fermento. Não, o Senhor aprofunda mais: tirem o fermento de vossas casas. No dia de imolar o cordeiro, tirem o fermento de vossas casas. Irmãos, você tem que tirar o fermento da comida, da bebida, da despensa. Fermento na Bíblia é tipologia de coisas ruins. Lembra que o Senhor fala, precisamos abandonar o fermento dos fariseus, dos saduceus. Um pouco de fermento, levé da massa. Por isso o pão do Partir do Pão não tem fermento, porque ele tem que expressar o que ele é e não o que ele poderia ser, inchado, bonito, com a casquinha crocante. Não, esse pão que a gente faz aqui é uma delícia, mas na padaria ele não vende. Ninguém vai chegar e ver um pãozinho francês que acabou de descer para a gôndola. Se você furar ali, chegava a sair aquela fumacinha para você pegar aquela manteiga amarelinha, ir até o céu comendo aquele pão. Você jamais vai deixar de comprar esse pão cacetinho por um pão desse do Partir do Pão. Você vai olhar um e outro e dizer: eu quero daquele ali, aquele pão amassado, chato, parecendo uma bolacha. Mal sabe você, não vou dar essa dica não, para não se chamar de herege. Se você pegar esse pão aqui, o que Beto faz, botar uma manteiguinha logo depois que sai do forno, eita Jesus, aleluia. Ali Deus usa, irmão. Fora do Partir do Pão. Faça isso em casa.
Não tem beleza nesse pão, tem sabor. Não tem beleza nesse pão, mas o que ele demonstra ser, ele é. Porque fermento te incha, é a mesma massa. Se você bota fermento daqui, fica assim, ó. Mas se você der uma agulhada, esvazia. E faz o seguinte, faça esse pão e deixe na sua casa por uns 3 dias. Mas pão cacetinho, normalmente depois de 3 dias, você vai ter que acordar ele para comer. Vai, porque o bicho está preguiçoso, dormindo no sono profundo. Talvez só sirva para poder cortar em rodelinha e fazer torrada. Não desce, não é tão simples assim. A depender de onde vem, então piora. Mas esse não. Esse pode deixar 3 dias lá para tu ver se não dá para comer. Come bem. O Senhor quer tirar de nossas famílias, o Senhor quer tirar de nossas casas aquilo que é falso, aquilo que não existe, mas aparenta existir, a casca. Né? Paulo fala, né? Celebrar os asmos da sinceridade. Pense numa frase redundante. Porque Paulo está dizendo que é para a gente celebrar isso, os asmos, ou seja, os pães sem fermento, da sinceridade. Aí vai aquela explicação do que é sinceridade, que na realidade é expressão latina, que é sem cera. Aquela maçã que você vai comprar no mercado, aí tem duas, uma custa R$ 2,99 o quilo, a outra custa R$ 17,99 o quilo. A diferença de uma para outra, uma tem cera, a outra não. Aí você olha para a de 17, você olha para ela, parece aquela de conto de fadas, a Branca de Neve, aquela maçã brilhosa, bonita, cera. Chega em casa, aqueça um pouquinho uma faca de leve assim e passe de leve na casca. Vai sair a cera diante dos seus olhos. Cera. Paulo está dizendo, tire a cera, mostre o que você é e celebre os ázimos, sem fermento, da sinceridade. É isso que Paulo está falando. Está sem fermento, está sem cera. É aquilo que você é. E aí eu volto para o início. Compartilhar no nosso meio é um pouco mais complicado. Porque fica claro quando você bota uma cera, irmão. Você pode até achar que ninguém está percebendo, mas está todo mundo vendo, pô. Não, irmão, está tudo bem. Tá não, querido, tá não. Pois é. Aí vai ter que usar uma faca quente, irmãos. Você já viu como é que está fulano? Só ele não viu. Que está na cara. Olha, irmãos, é assim que funciona. A esposa olha para você e fala assim, você está sorrindo, está bem, está todo detonado por dentro. Você está bem? Estou. Aí ela fala assim, você está dizendo? Oh, poxa, ela sabe, ela me conhece, ela dorme comigo. É assim que funciona, irmãos. A casa é o nosso treinamento. Põe as paredes e os pilares na sua casa, em sua família, esposa, marido, filhos. A igreja é consequência natural, normal, mas às vezes não teremos a melhor estrutura. Mas a sinceridade, ela vai ser um pouco mais bem manifestada. Viver igreja é na prática, com erros e acertos, mas inclusive com os erros. Com os pecados, eles acontecerão, que o Senhor nos livre deles, porque nós não precisamos deles. Mas os erros são normais. Os erros são normais. É aquela criança que aprendeu a fazer cocô fora da fralda, mas ainda não entendeu o período de tempo entre sentir dor de fazer cocô e chegar no vaso. Fez no meio do caminho. Ora, mas não pediu a fralda. Que avanço. Fez nas calças, mas abandonou a fralda. Até que ele entenda o que significa o controle desse processo. E aí, de repente, eu falo porque recentemente Bia passou por esse processo. Agora, a cara de pau acorda, quando a gente já vê, ela já está saindo do banho do sanitário de manhã sozinha. Não fala nada com ninguém. Ela levanta, vai no sanitário, xixi, cocô.
Quando você pensa que não, já está botando a roupa. Meu Deus, quem diria? Estava chorando, uma luta, botando remédio. Faz parte do processo. Todo mundo participa desse processo. Não se furte a ele. Eu tenho falado em sala de aula, algo bem importante que tem me chamado muita atenção. Irmãos, sabe qual é o comportamento imediato de todo ser vivo diante das dificuldades? Fugir. Pode ser o mais valente dos animais. Fugir. E aí a pergunta que resta diante disso é: o que te difere de um inseto? Se em meio a desafios, dificuldades e problemas eles fogem, e você também. O que nos difere de um inseto, de um animal, é a capacidade de reagir para solucionar quando os desafios se põem em nossa frente. E isso nos difere de um animal, de um bicho. Que o Senhor nos dê graça para suportar, para lidar, administrar e assumir as nossas responsabilidades, sobretudo dentro da nossa casa. Que o pão comido dentro de nossa casa, ele seja o pão refletido nas reuniões da igreja. É importante lembrar disso e chamar a atenção. Reuniões da igreja são reflexos da nossa vida cotidiana. Sempre assim. Vamos pôr em ordem lá. A ordem vai estar aqui. Tá bom lá? Vai estar bom aqui. Às vezes o bom lá é sobrecarregado de lágrimas e dores. Mas tá bom. Ruim é quando tem pecado. Aí é ruim. Mas quando tem lutas, dores, alegrias, não, isso é bom. Sempre bom. Que o Senhor nos ajude em cada circunstância. E a gente compreenda que o caminhar da igreja, ela é uma caminhada processual. Bom seria se fosse de imediato. Me converti, igual videogame. Recebi aquele superpoder e agora, a partir de agora, nada. Que nada. Vamos caminhar e vamos aprender. E aí, às vésperas da sua morte, você vai assim: eu aprendi tudo. É aprendendo. Quanto mais aprender aqui, melhor. Aí a gente não vai ter novidade lá em cima. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelo tempo da sua palavra. Te agradecemos pelo ensino do teu Espírito Santo a nós. Como temos a te agradecer, Senhor? Podemos ouvir da tua misericórdia, mas também do seu puxão de orelha para nós. Quando o Senhor quer nos ensinar e teimamos em não ouvir, teimamos em não assumir as responsabilidades que o Senhor já nos deu para que possamos carregar. Nos ajuda, Senhor, a sermos responsáveis. Mais do que isso, que nas responsabilidades o Senhor nos ensine a ver o desfrute, o privilégio e o gozo que há em fazer aquilo que o Senhor nos ordenou que façamos. Senhor, não nos dê uma vida chata, insuportável e odiosa. O Senhor nos dê uma grande aventura, Senhor, com lutas, com alegrias, com insatisfações e satisfações, mas em tudo com o Senhor, em tudo com o teu Espírito em nós. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos. Bendizemos o teu santo nome. Seja conosco nesse primeiro dia da semana e nos ajuda durante todo o resto da semana. Sejamos responsáveis e responsivos com aquilo que o Senhor nos tem dado. Em nome de Jesus. Fala sempre aos nossos corações. E mais, guarda as nossas famílias. Que elas sejam celeiros de crescimento. Filhos, maridos, esposas, que são, de fato, Senhor, celeiros de muitos frutos para Ti. Muito obrigado, Senhor, por todas as coisas. Louvado seja o Teu santo nome. Amém, Senhor.